Bom dia, meus amados. Agradecer a Deus por mais este dia e aproveitar Ele, né, sempre para separar este tempo para o Senhor, sempre cuidando, sabe, do nosso dia a dia. É assim que nós vamos cultivando realmente este vínculo com o Senhor, aprendendo dele e aplicando todo o conhecimento na nossa vida, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que se apresenta no dia a dia, em cada situação. Sempre é bom observarmos, analisarmos o momento que estamos vivendo e buscando para isso sempre uma resposta que venha do Senhor, para que o dia sempre seja vivido de maneira proposital, sempre justificando todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado. Eu tenho por costume me observar sempre, me observar a mim mesmo, porque reconheço a condição de fraqueza que eu tenho também. Mas talvez por ser uma pessoa mais velha, talvez uma pessoa muito séria, muito que leva as coisas muito de uma forma profunda. E talvez isso também me permite ver que hoje em dia há muita gente que não leva a sério as coisas de Deus. Se vive tudo de uma forma muito superficial. E um cristianismo que justifica até a condição errada que a pessoa tem e ela permanece no seu erro, se justificando de muitas maneiras, mas não buscando realmente o conserto com Deus. Uma vida em Cristo, irmãos, ela é uma nova vida. E essa vida que Cristo nos dá se projeta a um processo que necessitamos viver, mas que certamente nos desliga totalmente da vida que normalmente levávamos. Então, ter uma vida em Cristo, irmãos, é mais do que determinados momentos. Importante observar isto. Uma vida é uma vida, ou seja, é em todo tempo. Não é apenas em determinados momentos. Uma vida em Cristo não é circunstancial, ela é definitiva. E é importante podermos entender por que o Espírito de Deus ele é tão importante em tudo isto. Porque muitas vezes, infelizmente, o que se vê hoje, se vê um cristianismo muito superficial, onde as pessoas parece que não estão cientes do que estão vivendo e estão simplesmente se justificando por determinados momentos ou por determinadas ações ou atitudes, mas não se está tendo consciência do verdadeiro compromisso que há, do significado de ter uma vida com o Senhor. É uma vida, irmãos, que requer de estar em todo o tempo nos observando a nós mesmos,
de estar entendendo que o que o Senhor quer nos dar é uma condição totalmente diferenciada daquilo que nós somos. E o Espírito de Deus cumpre exatamente esta função. Por isso que é tão importante. Porque se tornar um cristão é literalmente, irmãos, deixar de ser quem você era, deixar de ser quem você era, para se tornar aquilo que o Senhor quer. Quando recebemos o Espírito, irmãos, nós verdadeiramente começamos a morrer para nós. Começamos a descobrir uma forma de vida totalmente diferente do que nós vivíamos. Começamos a descobrir coisas que somente o Espírito pode nos dar. Que tudo aquilo que o Senhor nos dá através do seu Espírito nos faz bem. Mas principalmente nos leva a ter uma vida muito consciente das coisas. Consciente, irmãos, ou seja, em todo o tempo você está observando, está pensando, está refletindo em todas as coisas que acontecem no teu dia a dia, em cada momento, em como você se relaciona com as pessoas, com a sua família, na maneira como você fala as coisas, ou o que você está falando. A ação do Espírito está em tudo e Ele está nos ensinando constantemente. Porque agora o Espírito está gerando em nós a nova criatura. Uma criatura nascida de Deus em santidade e justiça. Então, tudo o que necessitamos agora, o Espírito começa a nos dar. Porque provém justamente de uma fonte de santidade. Provém de Deus, que Ele é santo. E é necessário que nós pensemos. É necessário que nós meditemos, reflitamos realmente sobre a maneira como estamos desenvolvendo nosso dia a dia, porque há uma promessa. E essa promessa, irmão, só se cumprirá se nós vivermos esta vida de maneira consciente, sabendo o que estamos fazendo, fazendo diferença entre o que é certo e o errado, entre o que agrada a Deus e não agrada. O Espírito, irmãos, ele nos é dado como a garantia, irmãos, da nossa salvação. Ele nos dará tudo o que necessitamos, nos ajudará a compreender as coisas de Deus, nos capacitará para podermos desenvolver uma vida para o Senhor e nos dará discernimento, entendimento das coisas para podermos ensinar, ajudar as pessoas a compreender este plano perfeito de salvação em Cristo Jesus. Mas quando falamos do Espírito Santo, irmãos, nós falamos de alguém que nos foi dado para que pudéssemos tirar de nós toda a condição errada, para que Ele nos ajudasse. A palavra de Deus diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Por quê, irmãos? Porque nós não temos a capacidade de nos despojarmos do velho homem sem a ajuda do Espírito. E é necessário que o velho homem saia de nós para que o novo se manifeste. E toda esta ação, irmãos, toda esta ação, quem opera é o Espírito de Deus, porque Ele sempre trabalhará ao nosso favor. Mas a minha grande preocupação, irmãos,
Às vezes tudo isso já sabemos. Mas o que eu vejo é que hoje se vive uma vida muito sem consciência. Ou seja, a pessoa não está se autoexaminando, não está refletindo de uma forma verdadeira sobre o que é ter uma vida em Cristo. E a salvação se tornou uma coisa muito supérflua, sabe? É como se, Deus é bom, né? Eu já aceitei Jesus, já tenho uma vida com o Senhor, já sou salvo. Não, irmãos. Nos encaminharmos ao encontro com Cristo para a nossa salvação, irmãos, requer de nós aprendermos a desenvolver uma vida em santidade. Requer de nós termos consciência das coisas que estão chegando na nossa mente, das decisões que estamos tomando, do desenvolvimento que temos em função daquilo que o Senhor tem nos ensinado. É importante que nós tenhamos consciência destas coisas. Não vivamos uma vida de qualquer jeito. Não nos iludamos, irmãos. O que eu vejo hoje, e é uma preocupação, e é por isso que esse trabalho do dia a dia faz com que as pessoas parem, talvez, e pensem um pouco e reflitam sobre a sua vida. Porque o cristianismo é uma coisa muito séria. Muito séria. Porque entrar no inferno, irmão, para viver eternamente em sofrimento, também é um castigo muito sério. E muito pesado, mas é por isso que o Senhor fez tudo o que fez. Todo o sacrifício dele, irmãos, para nos desviar desta condição de sofrimento final, eterna. Não foi uma coisa tão simples, tão banal, tão leve, que é como muitas vezes está se levando. Eu sou cristão, mas eu vivo do meu jeito, eu levo a vida do jeito que eu. O Senhor me ama e Ele me aceita da maneira que eu sou. Claro, Ele nos ama e nos aceita da maneira que nós somos. Mas Ele precisa trabalhar em nós, através do seu Espírito, a capacidade para entrar no seu reino. E é por isso que nós devemos ter consciência das coisas que estamos fazendo. Irmãos, talvez uma das coisas que eu mais falo é esta palavra, irmãos, consciência. Consciência, porque esta palavra significa que tudo está passando pela tua mente e você está tendo realmente uma noção muito clara de tudo aquilo que você está vivendo, de tudo aquilo que você está pensando ou fazendo, sempre com o propósito de se encaminhar para um encontro com o Senhor. O Espírito Santo nos dá para justamente termos esta consciência e não vivermos de qualquer jeito. Não, irmãos, o cristianismo não pode se viver de qualquer jeito. Requer de estar em todo o tempo nos observando. Porque nós vamos descobrir sempre, irmãos, que continuamos sendo falhos. E o Espírito quer nos ajudar a tirar todas essas limitações da nossa vida.
Mas somos nós que devemos buscar isto. Muitas vezes eu sei, irmãos, que às vezes me torno repetitivo nas coisas que eu falo, mas é necessário porque muitas vezes nos esquecemos. Cristo nos justificou na sua morte, justificou nosso pecado. Mas a santidade, irmãos, a capacidade de entrar no reino de Deus, somos nós que devemos buscar. Somos nós que devemos nos despojar do velho homem. Essas são atitudes nossas. Somos nós que necessitamos reconhecer que necessitamos da ajuda do Senhor. Porque Ele está pronto a nos ajudar, mas somos nós que necessitamos reconhecer que necessitamos disso. Se nós não tivermos consciência destas coisas, nós vamos viver toda uma vida, irmãos, onde estaremos talvez vivendo dentro da igreja, talvez vivendo uma vida como eu escuto de muitas pessoas. Eu não preciso ir na igreja, eu estou vivendo uma vida para o Senhor. Do mesmo jeito. É impossível, irmãos. É impossível. Não há como servir a Deus, irmãos, se você não aprende a fazer parte do corpo. E o corpo precisa estar unido, precisa estar ligado. É necessário. Então há muitas coisas que muitas vezes não entendemos, porque não conhecemos a verdade, porque não buscamos. Mas vamos nos satisfazendo a nós mesmos, né? Vamos nos justificando a nós mesmos, mas na realidade sempre necessitaremos do Espírito de Deus. Tudo está nele, tudo o que necessitamos, toda a resposta, toda a capacidade. Não se confie, irmãos, leve a sério. A promessa é vida eterna, mas também há uma condenação eterna. Então, eu quero me tornar repetitivo, sim, sempre vou falar de um estado de consciência onde nós precisamos estar nos sempre observando, analisando nossa vida e refletindo sobre aquilo que necessitamos. E vamos descobrir uma verdade. Sempre necessitaremos do Senhor. Sempre. Porque nós sempre seremos pecadores. Sempre haverá limitações em nós. E necessitaremos da ajuda do Espírito. Até que Cristo venha. Não se iluda, irmãos. Ser cristão requer de você ser consciente com tudo o que está acontecendo com a tua vida, com tudo aquilo que o Senhor te ensina através da palavra. É por isso que a palavra deve ser a nossa referência, porque por ela nós entendemos perfeitamente como a nossa vida deve ser vivida. E o Espírito, Ele terá o prazer de nos encaminhar por esta palavra, por este Evangelho, para que a nossa vida cumpra exatamente o propósito que Deus tem em cada um de nós. Mas, mais uma vez, eu falo isto, irmãos. Seja consciente. Saiba o que você está vivendo. Busque o que você necessita. Não se iluda a si mesmo. Não se engane a si mesmo. Todos nós necessitamos da ação do Espírito. Necessitamos buscar constantemente dele. Só por ele alcançaremos a condição que nos permite entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Se esta mensagem de alguma forma te ajuda, você pensa que ela é proveitosa e você deseja compartilhar com alguém, compartilhe.
As coisas de Deus precisam se compartilhar simplesmente. Se isto te faz refletir, fará também refletir a outras pessoas. Então não se preocupe, não há nada errado, é só a palavra do Senhor. Cuide disto, né? E se puder, compartilhe com quem você desejar. Tenha um bom dia, meus amados. Deus abençoe.